Recentemente, a região do Oriente Médio voltou a estar no foco das notícias globais. A longa e contínua guerra indireta que atravessou décadas, marcada por ataques cibernéticos, bombardeios pontuais na Síria e confrontos por meio de milícias aliadas, transformou-se em um confronto aberto entre Israel e Irã, com participação direta dos Estados Unidos, escalando para um confronto regional, não visto há décadas, que pode ameaçar a já frágil paz no mundo. O episódio marca um dos momentos mais delicados da geopolítica internacional do século XXI e pode redefinir o equilíbrio de poder na região. Para compreender o que está acontecendo agora, é necessário analisar todo o panorama histórico até chegarmos à atualidade. Até 1979, o Irã era uma monarquia milenar, autocrática, laica, com separação entre religião e Estado, com flagrante abuso de poder e violação de direitos humanos, essencialmente contra a oposição silenciada ou deportada, que incluía religiosos, comunistas, democratas e outros grupos políticos. Nessa época, em troca do valioso petróleo iraniano, o país persa recebia importante apoio dos Estados Unidos em armas, munições, inteligência e tecnologia. E ao mesmo tempo, nessa época, o mais importante aliado regional do Irã era Israel, que mantinha relações diplomáticas relativamente estáveis, estreitando laços diplomáticos e consulares, como continuação da longa data de séculos de ligação cultural e histórica entre os povos persas e seus vários impérios e o povo judeu. Contudo, esse panorama geopolítico muda drasticamente com a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou o Shah Reza Pahlavi, que se exilou nos Estados Unidos para tratamento médico e instaurou o regime teocrático xiita sob a liderança do Ayatollah Khomeini. Desse dia em diante, as relações com os Estados Unidos se azedaram, culminando na ruptura das relações diplomáticas. Ao mesmo tempo, Israel, que até então era considerado um país amigo, parceiro de longa data, desde a instauração do Estado de Israel em 1949, passou a ser tratado oficialmente com severa hostilidade e retratado como inimigo a ser combatido pelo novo regime iraniano. E então o Irã passou a ajudar os inimigos geopolíticos de Israel na região, financiando e armando grupos guerrilheiros que se opõem diretamente ao Estado israelense, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina, o regime atualmente deposto de Bashar al-Assad na Síria, o grupo Houthi no Iêmen e milícias xiitas no sul do Iraque. Esses grupos, aliados do Irã em sua luta geopolítica contra Israel, foram as armas e os punhos cerrados que durante anos e décadas impediram o Irã e Israel de se desafiar em uma guerra aberta e uma confrontação em larga escala, contentando-se com uma guerra indireta e por procuração em várias frentes de batalha na região do Oriente Médio. Israel, ao longo da segunda metade do século XX, desenvolveu sua própria capacidade nuclear, mas manteve-se discreto ao não confirmar e nem negar que tivesse essa capacidade militar, ao mesmo tempo em que negava a todos os seus vizinhos e potenciais inimigos o uso dessa mesma avançada tecnologia, matando cientistas nucleares árabes em países como Iraque e Síria, bem como reatores atômicos e bases de silos de armazenamento de material radioativo, como recentemente no Irã. Essa é a hipocrisia nuclear israelense. Ao longo das décadas, Israel acompanhou com preocupação o avanço do programa nuclear iraniano. Autoridades israelenses sempre afirmaram que um Irã com capacidade nuclear representaria uma ameaça essencial à sua nação. Por sua vez, o Irã sustenta que seu programa sempre teve fins pacíficos. As tensões dos últimos anos aumentaram com as ações internacionais, especialmente por parte dos Estados Unidos ao Irã. O descumprimento e a saída do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano por parte dos Estados Unidos no primeiro mandato de Donald Trump, sabotagem, assassinatos de cientistas nucleares, como recentemente aconteceu em 2025 na Operação Martelo da Meia-Noite, ataque coordenado pelos Estados Unidos e ataques aéreos israelenses contra posições iranianas da Síria. Mesmo assim, até recentemente, os dois países, Irã e Israel, evitavam uma guerra aberta e um confronto direto de grande escala. Nesse contexto de grave paralisia sobre o polêmico programa nuclear iraniano, o Irã viu seus aliados proxies da região se enfraquecerem devido a ações de inteligência israelenses de ataques coordenados, assassinatos calculados e premeditados de lideranças e táticas de infiltração que minaram a organização de grupos como o Hezbollah do Líbano. A deposição de Bashar al-Assad represou outro duro golpe da geopolítica iraniana de aliados regionais, uma vez que cortou a ligação terrestre para que o Irã tivesse acesso ao mar Mediterrâneo e assim coordenasse a ajuda militar e econômica aos grupos
Hezbollah e Hamas na região do Levante, além de minar um grande parceiro geopolítico na contenção de Israel na região. Ao mesmo tempo, a guerra aberta e direta entre Hamas e Israel, que começou em setembro de 2024, fez com que este grupo palestino se enfraquecesse terrivelmente, prejudicando outro aliado iraniano na região. Assim, dessa forma, sem grandes aliados fortes, o Irã se viu isolado, incapaz de prestar ajuda econômica e militar ao mesmo tempo em que, internamente, sua situação política e econômica era catastrófica. Sancionado há décadas com uma economia isolada, com falta de inovação e seriamente pressionada pelos gastos militares massivos, houve protestos em massa que abalaram a confiança no regime, ao mesmo tempo em que o Irã atravessa uma situação crítica devido à falta de infraestrutura que ocasiona uma grave escassez hídrica e um elevado e contínuo aumento dos preços de itens básicos. Tudo isso reforça o autoritarismo e repressão governamental do regime sobre a população, com mais de 5.000 manifestantes mortos entre o final de 2025 e o começo de 2026. Nesse contexto, sem grandes aliados regionais, isolado e em crise econômica, Israel sentiu que o Irã estava extremamente enfraquecido e no final de fevereiro de 2026, Israel realizou um ataque preventivo e massivo de grande escala contra alvos estratégicos dentro do território iraniano. Mais de 1.000 ataques de mísseis balísticos atingiram inúmeras cidades iranianas. Segundo a Reuters, o governo israelense afirmou que a operação tinha como objetivo neutralizar ameaças imediatas, ligadas a instalações militares e centros de comando iranianos. A ofensiva atingiu diversas áreas, incluindo regiões próximas à capital. Teherã, grande parte da elite militar e política do Irã foi morta no bombardeio, incluindo o Ayatollah Ali Khamenei, chefe supremo do Irã, o que motivou a indignação de milhões de iranianos, ao mesmo tempo que uma parcela significativa da população comemorou. Poucos dias depois, novas ondas de ataques foram confirmadas, indicando que não se tratava de uma ação isolada, mas do início de uma campanha militar coordenada. Os Estados Unidos, aliados históricos de Israel, ofereceram apoio logístico e estratégico à operação. A situação se agravou quando o Pentágono confirmou as primeiras mortes de soldados estadunidenses relacionadas ao conflito, após ataques com mísseis e drones que atingiram posições associadas aos Estados Unidos na região. A confirmação dessas baixas marcou oficialmente a entrada direta estadunidense em um confronto que até então muitos especialistas acreditavam que permaneceria limitado à região do Oriente Médio. E daí vem a pergunta: se a Operação Martelo da Meia-Noite foi tão eficaz em novembro de 2025, matando a alta cúpula científica nuclear iraniana e vários generais de alto comando, logo conclui-se que o programa nuclear iraniano estaria neutralizado. Por que poucos meses depois o Irã novamente representa uma grande ameaça nuclear? Diante desses novos ataques dos Estados Unidos e Israel, a resposta iraniana não tardou em acontecer. Ondas massivas de drones e mísseis balísticos atingiram todo o Oriente Médio, atingindo infraestruturas das bases militares dos Estados Unidos, bem como furando o conhecido Domo de Ferro, grande proteção militar de Israel contra mísseis em seu território. Além das bases militares estadunidenses, o território de Israel propriamente dito, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Iraque e até o Omã, país neutro e base nas negociações do conflito, tiveram infraestruturas civis afetadas e bombardeadas por mísseis e drones furtivos iranianos, uma clara demonstração de força contra as monarquias do Golfo Pérsico, encurralando-as moralmente, uma vez que esses países árabes não gostariam de lutar uma guerra aberta junto com Israel, ao mesmo tempo em que, devido à destruição de infraestruturas civis, para que esses países árabes comprometam e forcem os Estados Unidos para pararem o conflito. Autoridades em Teherã afirmaram que não haviam iniciado qualquer contato com Washington para negociações de paz, sinalizando a disposição para continuar o confronto. Explosões foram registradas tanto em Teherã quanto em Jerusalém nos dias seguintes, conforme relatado pela Associated Press, evidenciando a intensidade dos ataques e contra-ataques. Sirenes, sistemas antimísseis ativados e populações civis em alerta passaram a fazer parte do cotidiano das duas capitais. Rapidamente, o conflito deixou de ser bilateral. No Líbano, o Hezbollah intensificou ataques contra posições israelenses, ampliando o risco de uma guerra regional. A possibilidade de envolvimento de outras milícias apoiadas pelo Irã, espalhadas pelo Iraque, Síria e Iêmen, aumentou o temor de uma escalada em múltiplas frentes. Analistas apontam que esse modelo de guerra por procuração utilizado por décadas pelo Irã agora se combina com um confronto direto entre estados, criando um cenário muito mais imprevisível. Um dos pontos mais sensíveis dessa escalada é o impacto econômico global. O Estreito de Hormuz
por onde transita cerca de um quinto do petróleo mundial, tornou-se foco de preocupação. A simples possibilidade de interrupção do tráfego marítimo foi suficiente para provocar a alta dos preços internacionais do petróleo. Conforme análises publicadas pela Forbes Brasil, o aumento no preço de energia afeta cadeias de produção, transporte e inflação em diversas economias, incluindo países que não têm relação direta com o conflito. O Irã, ao ser atingido pelos mísseis israelenses, iniciou operações de bloqueio no importante Estreito de Hormuz, importante rota naval onde passam de 10 a 20% de todo o tráfego de petróleo e gás natural do mundo. A marinha iraniana, sucateada e mal armada, não tem condições de impedir o tráfego, mas devido ao número de embarcações e ações rápidas, bem como utilizar a estratégia de indicação diária, impossibilitando navios e embarcações de países estrangeiros de se aproximarem de uma área crítica e importante como o Estreito de Hormuz. As tropas Houthis no norte do Iêmen e aliados do Irã já começaram operações de bombardeio e ataques furtivos a navios e embarcações comerciais do Estreito de Bab e el-Mandeb, que liga a África ao Oriente Médio, e também outra rota comercial que passa grande quantidade de petróleo e gás natural. Essas interrupções em grande escala já são sentidas nos países do Golfo, Catar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, que já assumiram seu comércio de petróleo e gás natural devido ao alto risco militar de passar por essa tensa região do Estreito de Hormuz, o que encarece o preço do petróleo e dos combustíveis, o que afeta as economias altamente dependentes dessas commodities por parte da União Europeia, China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Além da energia, os mercados financeiros reagiram com volatilidade. Investidores passaram a buscar ativos considerados mais seguros, enquanto bolsas oscilaram diante da incerteza sobre a duração e intensidade da guerra. Economistas alertam que, se o conflito se prolongar, os efeitos podem se espalhar para o comércio global, afetando o crescimento econômico e a estabilidade monetária. No plano diplomático, a reação internacional foi imediata. Países da União Europeia pediram contenção e respeito ao direito internacional, tentando evitar que o conflito se expandisse ainda mais. Ao mesmo tempo, protestos foram registrados em diferentes partes do mundo, refletindo a polarização em torno das ações de Israel e dos Estados Unidos. A crise também colocou pressão sobre lideranças políticas. A aliança entre o presidente estadunidense Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu passou a ser debatida intensamente, tanto no Congresso dos Estados Unidos quanto no Parlamento israelense, especialmente em relação à duração e aos objetivos finais da guerra. Do ponto de vista estratégico, o que está em jogo vai além das fronteiras de Israel e do Irã. O confronto pode redefinir alianças no Oriente Médio, fortalecer ou enfraquecer governos e alterar o equilíbrio entre potências globais. A China, por exemplo, mantém relações econômicas importantes com o Irã, especialmente no setor energético, sendo a maior parceira econômica e a maior importadora de petróleo e gás natural, comprando com grandes descontos. Mais de 50% dessas commodities iranianas e observa atentamente os desdobramentos desse conflito. A Rússia, que já se envolveu em grande medida em dinâmicas regionais na Síria, também acompanha o cenário com cautela, intervindo diplomaticamente e pedindo cessar-fogo por meio de intermediários como Oman. Há ainda a dimensão simbólica. Para Israel, a narrativa oficial sustenta que o ataque foi preventivo e necessário para garantir a sua sobrevivência. Para o Irã, trata-se de uma agressão imperialista à sua soberania, por parte tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, que exige resposta proporcional. Para os Estados Unidos, o envolvimento é apresentado como parte de uma estratégia de contenção e defesa dos aliados. Essas narrativas moldam não apenas a opinião pública doméstica, mas também a forma como outros países escolhem se posicionar. No momento, não há sinais claros de fogo iminente. As declarações oficiais indicam que os objetivos militares ainda não foram plenamente alcançados, enquanto as retaliações continuam. Especialistas em segurança internacional alertam que conflitos desse tipo costumam carregar riscos de erro de cálculo. Um ataque mal interpretado, uma resposta excessiva ou a entrada de um novo ator podem transformar rapidamente uma guerra regional em algo ainda maior, escalando a situação já tensa para cenários e dinâmicas imprevisíveis. O que torna esse episódio particularmente delicado é a combinação de fatores: rivalidades históricas profundas, disputas ideológicas, interesses energéticos estratégicos e envolvimento de grandes potências. Diferentemente de crises anteriores, o atual confronto rompeu a barreira da contenção indireta e entrou em uma fase declaradamente aberta. Para o público internacional, compreender esse conflito exige olhar além das manchetes diárias. Trata-se de um embate que mistura história, religião, estratégia militar, economia global e política doméstica. O desfecho ainda é incerto, mas seus efeitos já são visíveis e cercados nas alianças diplomáticas e na segurança regional. A pergunta que permanece é: estamos diante de um conflito limitado que encontrará algum tipo de acomodação diplomática ou do início de uma transformação estrutural no Oriente Médio? A resposta dependerá das decisões tomadas nas próximas semanas por líderes em Teherã, Jerusalém e Washington,
e da capacidade da comunidade internacional de conter uma escalada que neste momento parece longe de terminar. Para saber mais sobre estes e outros conflitos que se desenrolam no mundo, não perca os próximos vídeos aqui do Universo da Geopolítica. Se gostou, não deixe de curtir o vídeo, seu engajamento é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado e até a próxima!